A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que Deus venha abençoar as vossas vidas com paz, saúde e tranquilidade. E hoje o nosso assunto será sobre um salmo alguns dias e volta. Você não fica lá. E habitar é quando você vai, fixa moradia, você compra uma casa, um apartamento, um lugar e você fixa ali a sua morada. Então, eu quero te dizer, interpretando aqui, sobre o primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero te dizer que Deus, Ele não quer que você seja um visitante. Deus, Ele quer que você seja um habitante debaixo das suas mãos potentes. Ele não quer que somente você dê um passeinho lá. Ele quer que você fique para sempre debaixo das suas mãos, da sua proteção, do seu amor, do seu carinho. Que você se envolva completamente com Ele. Então nós vamos aprender aqui alguns versículos do Salmo 91. Eu vou estar aqui interpretando alguns versículos, eu vou pegar alguns versículos e vou estar passando aqui para vocês esses riquíssimos ensinamentos que vai servir para mim e eu creio que para vocês também. Vamos começar aqui com a primeira dica. Para habitar aí debaixo da potente mão de Deus, vamos começar aqui lendo o Salmo 15. Primeira dica para você já estar aí abrindo aí a sua visão espiritual e vendo qual as dicas para que você venha fazer morada. Deus está te convidando através da palavra dele. Vamos ler o Salmo 15, ver o que este Salmo nos informa? Olha só, a minha Bíblia, ela está na linguagem de hoje, amém? Então nós vamos ler aqui este Salmo 15, que tem como tema o hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu santo monte? Só tem direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero, que é verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Trata com respeito aqueles que temem ao Senhor. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno.
para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Olha aqui a primeira dica de ouro, Salmo 15. Você pode estar lendo aí na sua casa este salmo e meditando aí nestas palavras. Nós vamos ver agora o que diz o Salmo 24, versículo 4. Mas vamos começar aqui lendo no versículo 3. Quem tem direito de subir no monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Olha só mais uma dica aí deste Salmo 24, versículo de 3 a 4. Tem tudo a ver aqui com o Salmo 91. Continuando, no Salmo 91, no versículo de número 5, diz o seguinte: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Por que você não terá medo? Porque Deus, Ele é o teu escudo, Ele é o teu protetor. Você precisa estar escondido debaixo das mãos potentes de Deus e descansar no Senhor. Mas aí uma coisa que você precisa fazer. Você precisa aceitar este Deus e acreditar que Ele é verdadeiro. Primeiro passo que você precisa fazer é reconhecer que Deus, Ele existe, que Ele é verdadeiro e que Ele é fiel para te salvar. Precisamos estar aqui obedecendo o que a palavra de Deus nos diz, para que nós venhamos ser protegidos por este Deus aqui do Salmo 91. Não basta somente ouvir falar, você tem que conhecer a Deus frente a frente, você tem que entregar a sua vida de corpo, alma e coração, para que essas bênçãos aqui deste Salmo venham te acompanhar e que você não tenha medo algum de nada, porque o próprio Deus estará contigo. Continuando no versículo 7, dizendo: ainda que 1000 pessoas estejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Deus enviará os seus anjos para cuidar, para proteger você aonde quer que você for. Para confirmar este versículo de número 11 do Salmo 91, eu vou te levar aqui para uma leitura que está em Salmo 34. E o versículo é o de número 7, que diz o seguinte: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. Eu vou te dar um exemplo vivo sobre este assunto que eu estou te falando. Lá em Gênesis, no capítulo de número 19, 2 anjos foi para Sodoma e Gomorra. Foi para salvar a família de Ló. Este Ló era sobrinho de Abraão, que foi o pai de Isaac. Este Ló, ele foi morar naquela cidade, onde existia todo tipo de imoralidade. E o Senhor disse que ia destruir aquela cidade. E Abraão intercedeu e pediu para Deus não fazer isso e tirar Ló de lá. E o Abraão disse: Deus, se tiver 10 justos. E foi falando, e Deus disse: eu não destruiria se tivesse 10 justos. Então o Abraão disse para Deus: Deus, pois vai lá, envia o socorro para Ló. Então o Senhor, ele enviou 2 anjos para Ló. E após os anjos tomar a família de Ló para fora da cidade, o Senhor destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Foi triste que a mulher de Ló, ela
ela olhou para trás, porque o Senhor disse, não olhe para trás, e ela olhou para trás, né? É por isso que nós não podemos olhar para trás. O que ficou para trás é para trás, o passado é passado, e agora você vai ter uma nova vida, uma nova percepção. Então, voltando aqui no nosso assunto do Salmo 91, os anjos foram lá, tiraram a Ló, salvaram a Ló, e Ló foi salvo. Aqui é uma confirmação e uma lição básica para você de que Deus ele enviou seus anjos para guardarem aqueles justos. Você, se você estiver servindo, se você estiver debaixo da potente mão de Deus. Eles nas horas da aflição, e eu os livrarei, farei com que sejam respeitados. E para confirmar esta palavra, em Salmos 50, no versículo de número 15, diz o seguinte: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Deus, ele está disposto a ouvir o teu clamor quando você estiver angustiado, quando você estiver triste. Jesus também disse para nós: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Você pode estar passando a situação mais triste da sua vida, mas clame ao Senhor, clame a Deus, porque Ele é poderoso para te salvar. Eu trago também para vocês mais uma reflexão aonde ali o povo de Israel estava clamando para que Deus os livrasse ali das mãos de Faraó. E ele clamou enviando Moisés para livrar o povo. E quando eles estavam ali à frente do Mar Vermelho, que aquele mar estava na frente deles, e o Senhor disse para Moisés: Moisés, aí o povo. E Moisés disse: Senhor, o que eu faço agora que este mar está na nossa frente? E o Senhor disse para Moisés: levanta o cajado. E Moisés levantou. E ele disse: olha, ele falou o seguinte: Moisés, eu já ouvi o clamor deste povo, manda eles marcharem, ir para a frente. Então eu quero te dizer o seguinte: Deus, ele ouve o seu clamor, o seu gemido. Mas aqui, como eu já falei, está as condições para que você possa receber estas bênçãos. Porque Deus, ele pode te ouvir, ele ouve o clamor. E às vezes você pode dizer: mas por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me dá aquilo? Por que Deus não me escuta, não me dá? Mas eu quero te dizer que Deus tem 3 formas de falar. Até eu vou incluir mais uma. Deus, ele vai dizer sim, ele vai te responder não, ele vai dizer o seguinte: espera, e ele vai ficar em silêncio. Então, Deus sabe trabalhar, Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Então, o nosso dever aqui é só confiar no Senhor. Como diz aí o Salmo 37, o versículo de número 5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, por mais ele fará. Ele só pede para você aí que está ouvindo debaixo das mãos potentes do Senhor Jesus.